Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre Anatomia de uma Queda, filme da diretora Justine Triet, que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2023 e foi indicado ao Oscar 2024, ganhando a estatueta de melhor roteiro original. Um filme que trabalha com o gênero de drama de tribunal, mas que vai muito além disso. Trabalha com questões ligadas ao feminismo, ligadas a como você pode interpretar uma história que é contada por diferentes pontos de vista. Um filme muito envolvente e que foi um dos melhores lançados nos últimos tempos nos cinemas brasileiros. Kel, para a gente falar sobre Anatomia de uma Queda, estamos recebendo hoje no Cinematório Café quem? Quem? Nossa querida e brilhante Ana Lúcia Andrade. Bem-vinda, Ana, novamente com a gente. Muito bom estar aqui com você. Ei, querida, não precisava dos elogios, você tá igual o chat GPT. Mas obrigada. Seja bem-vinda, Ana. Temos também mais um brilhante na nossa conversa aqui hoje, René. É a careca brilhante, né? Brilhante, inclusive, em suas brincadeiras, piadas. É muito interessante a gente observar isso, hein? Sempre com a língua afiada, né, René? René França. Olá, vamos dissecar essa anatomia da queda aí. Ixi. Seja bem-vindo, René. Obrigado. E também conosco a Larissa Vasconcelos, que também brilha muito, né, Lari? Oi, aí você que tá dizendo. Mas um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos falar desse filme que foi um dos meus preferidos, se não preferido aí da temporada. Legal, seja bem-vinda, Lari. Você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também. E fica aqui o convite para você vir fazer parte do Cineclube Cinematório. É o nosso crowdfunding, a nossa campanha de financiamento coletivo para a gente manter o Cinematório no ar, manter os podcasts, manter o site. Então você, fazendo parte do Cineclube, você nos ajuda a continuar com o nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, se você está chegando agora, está se ambientando, está curtindo, considere apoiar o Cinematório. Entre no nosso site cinematório.com.br e saiba como participar. Além de nos ajudar a continuar aqui com o Cinematório, você recebe conteúdo exclusivo que a gente produz somente para apoiadores e apoiadoras. cinematório.com.br, entre lá e junte-se a nós. Anatomia de uma Queda, esse filme dirigido pela Justine Triet, quarto longa-metragem dela. O roteiro é assinado por ela e por Arthur Harari. É um filme que esteve aí na pauta das discussões desde o segundo semestre do ano passado, né? Porque ele teve lançamento, aliás, pré-lançamento durante o circuito de festivais, passou no Festival Varilux de cinema francês, antes de entrar em cartaz oficialmente nos cinemas brasileiros, agora no inicinho de 2024, por causa da temporada do Oscar, né? Como eu falei, o filme ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes e também ganhou a Palma Canina. Não podemos falar de Anatomia de uma Queda sem dar os devidos créditos ao cão Messi, que no filme interpreta o Snoopy, né, Kel? Esse, sem dúvida nenhuma, o melhor ator da temporada que merecia ganhar o Oscar. Nossa, merecia demais, gente. Que ator canino, viu? Inspiração aqui para os nossos. Pois é, no Oscar, o Messi não foi indicado, mas Anatomia de uma Queda concorreu a melhor filme, melhor direção para Justine Triet, melhor atriz para Sandra Hüller e melhor roteiro original, estatueta que acabou levando para casa. Bom, Anatomia de uma Queda é esse drama de tribunal que
também é esse filme de investigação que gira em torno de uma morte suspeita, né? Uma morte que ninguém sabe ao certo como ocorreu, né? O marido da protagonista, que é a escritora interpretada pela Sandra Hüller, o nome dela no filme também é Sandra, o marido dela sofre uma queda de um andar ali da casa onde eles moram, numa região remota, né? Montanhosa, ali na França, e aí surge a dúvida de como ocorreu essa queda. E a investigação coloca a Sandra como principal suspeita, porque ela estava sozinha com o marido em casa. O filho, único filho do casal, estava passeando com o cão, e quando voltou para casa, se deparou com o corpo do pai já sem vida, desfalecido na neve. Então o filme vai girar em torno dessa reconstituição do caso, diversos pontos de vistas. Nós temos ali a versão da Sandra, obviamente, a versão do filho, a versão que nós imaginamos a partir dos relatos, o que o promotor vai trazer para o julgamento, o que outras pessoas vão tentar trazer aí de fatos para tentar levar uma conclusão desse caso. Um filme muito interessante, né, Kel? Que levanta aí diversas discussões a respeito também da questão feminina, né? Porque essa mulher, a Sandra, está ali vivendo uma situação já há algum tempo muito delicada, muito em função também do drama particular que esse casal viveu devido ao acidente que tirou parcialmente a visão do filho. O roteiro, ele aborda várias ideias, né, várias camadas ali, tanto esse drama do casal, quanto esse drama do tribunal em si, que a gente pode ampliar ali para o drama social mesmo, assim, de entender, né, essa questão dos julgamentos, né, das narrativas, das histórias que são contadas e que são que as pessoas tomam, né, seus lados, suas interpretações. Eu gosto muito de como essa investigação toda questiona se o motivo é plausível, qual dos dois motivos é mais plausível, é mais aceito, sabe? Se é a mulher como assassina ou esse homem como alguém que cometeu suicídio. Esse questionamento e como que as pessoas interpretam isso, tomam essa tendência para um lado ou outro, diz muito de uma certa de um certo social que se impõe no modo como a gente vê, interpreta, no modo como a gente julga, né? Porque ela, enquanto mulher bem-sucedida, que não tem esses padrões de feminilidade, nem de romantismo, nem de guerreira, né? É uma mulher cerebral, né? Essa coisa racional, assim, muito sensata, muito firme, né? Em suas opiniões, inclusive bissexual, assume isso de uma maneira muito livre, assim. Então eu fico pensando como que julgar essa mulher como assassina, né? Como a culpada do sofrimento do homem também, porque mesmo pensando nessa questão do suicídio, mas é um suicídio levado pela mulher que estava eliminando, né, ali a personalidade dele. Então isso é muito interessante a gente pensar essas formas de interpretação possíveis a partir dessa pergunta que se faz, né? Saber o que aconteceu é menos interessante do que avaliar as interpretações a respeito do que aconteceu, né? A forma como você enxerga essas personagens e o que está acontecendo e o que aconteceu com elas, assim. Então é bem essas questões de gênero se impondo, né, no julgamento,
E também outras coisas, né, em relação à nossa construção mesmo de memória, de opinião. Então eu achei um filme genial, assim, de uma escrita maravilhosa, muito sofisticada e de uma direção que quer valorizar esse texto, sabe? De uma valorização dessas histórias que estão todas contidas ali. Então eu vejo uma direção muito segura, mas muito discreta, né? E que traz muito dessa bagagem documental que a diretora já tem. Então tem pouco artifício, assim. Eu acho que os artifícios que ela usa são precisos e em momentos muito específicos, assim, para te lembrar que a gente está vendo cinema, que a gente está vendo uma história também contada a partir de outras histórias, assim. Isso é que, para mim, é muito fascinante observar essas camadas. Ana, eu assistindo ao filme, eu me lembrei muito de Rashomon, do Akira Kurosawa, né, que traz uma mesma história contada por diversos pontos de vista, só que no filme do Kurosawa você tem esses pontos de vistas narrados um de cada vez. E me deu a impressão, enquanto assistia a Anatomia de uma Queda, que é como se a gente estivesse vendo um Rashomon, mas com esses pontos de vista organizados em continuidade. E uma coisa que eu achei interessante também, diante dessa história que está sendo narrada para a gente, é o diálogo entre o advogado da Sandra e ela, quando ele está inquirindo, né, sobre, ali no início da organização deles toda para o julgamento, da preparação deles para o julgamento, quando ela fala: eu não matei. Se você está achando isso, eu não matei. E aí ele responde: mas não se trata disso. Porque a questão toda é como que essa história vai ser apresentada ali no tribunal, né? Porque ele mesmo fala para ela: olha, honestamente, eu não acreditaria nessa história de que ele simplesmente caiu da janela. É muito interessante, né, como que o filme trabalha essa questão do que seria ou não verdade, nesse caso misterioso, né, do que aconteceu com esse marido. Eu acho também, eu pensei que você ia falar do Testemunho de Acusação, do Billy Wilder, porque é o primeiro filme que me veio na cabeça, né? Por ser também uma alemã e uma mulher sendo julgada de cara, né? Então, uma coisa que eu sempre penso desses filmes de dramas de tribunal é porque importa menos o resultado objetivo da trama em si, né, do que, por mais intrigante ela seja, do que, de fato, incitar reflexões sobre as possibilidades de julgamento do próprio espectador, né? Então, quem está em xeque é o nosso próprio julgamento, né? Então, a forma como a gente vai julgando a personagem ou os personagens num filme de tribunal diz muito mais sobre nós do que sobre esses personagens. E eu acho muito legal ela colocar isso, disso que a Kel falou, da questão de ser uma mulher, né? Eu até coloquei nas minhas anotações, é mais do que anatomia de um crime, né? Para fazer a referência ao filme do Otto Preminger. É a anatomia de uma queda mesmo, literalmente, né? Que eu também vejo como a queda do patriarcado, né? Que a sociedade e os espectadores com tendências mais machistas vai acabar julgando que essa queda só pode ter sido impulsionada por uma mulher, né? Então a ideia de que mesmo que seja uma fatalidade, acaba se culpando a mulher, vai ser a primeira a ser acusada, né? Se um homem não dá conta, a culpa deve ser da mulher. Então eu acho esse filme muito brilhante na construção dessa condução da gente na narrativa, da gente
acostumado com o gênero, né, o subgênero de drama de tribunal, a gente tecendo conjecturas a partir do que ela vai oferecendo, e que no fundo acaba sendo uma metáfora sobre essa sociedade julgadora, né, que não pode ver uma mulher tão bem resolvida, né, tão honesta, tão incrível, eu acho aí essa personagem tão extraordinária, uma das melhores personagens femininas da história do cinema para mim. E aí eu fico pensando que aquele mesmo julgamento, né, se você inverte os papéis, se fosse uma mulher que caiu e um homem que estivesse sendo acusado, tudo seria bem diferente, né? O fato de ter tido um caso, o fato de estar cuidando mais da carreira do que da casa, enfim. É tanta coisa para se falar desse filme, né? Eu queria ter ordenado melhor assim, mas acaba que a gente vamos levando à medida que a gente for falando. Mas uma das metáforas que eu acho mais interessantes é ela colocar a justiça cega, né, na figura da criança, né, de um menino que vai decidir o que é verdade ou o que é melhor, né? Como você falou, o cara fala, isso não é o ponto, né? Não importa a realidade, mas como é que as pessoas vão ver você, né? Pois o julgamento não é sobre a verdade, né? E essa verdade ela tem vários ângulos, e que quando a pessoa está numa relação, e é tanta coisa sendo julgada ali, ela ser uma estrangeira, tem a questão da língua, tem a questão de como que um julgamento vai sendo dissecado. Você tem um perito que acredita numa coisa, tem um perito que acredita em outra, aí você tem um promotor que quer levar a ferro e fogo aquilo ali, e um advogado que acredita nessa inocência e que está tentando fazer o seu melhor. É muito ponto para se falar, né? E como que numa relação, ela fala isso muito bem no filme, né? Não tem como a pessoa saber exatamente, tem nuances, é um causa uma relação. Não tem uma lógica exata, não é matemático, né, para você colocar isso num julgamento. Como a Larissa falou também, acho dos melhores do ano. Ele foi subindo muito no meu conceito a cada vez que eu revejo ele. E esse ponto de vista do garoto, ele é uma subtrama à parte, né? Porque é tão importante a participação dele ali na resolução, entre aspas, das coisas, porque ele tem esse papel de também ter sido quem desencadeou essa crise no casamento, né? Então, quando você tem a mãe conversando com ele e falando, olha, né, o seu pai já estava se sentindo mal e não se sinta culpado pelo que está acontecendo, e aí ele fica tem ciência, né, de que o pai teve uma tentativa de suicídio antes, e, enfim, um turbilhão de emoções também pelo qual esse menino está passando, além da própria questão, né, da deficiência visual, que ele tão novo já tem que se acostumar e trabalhar isso, essa nova maneira de viver, né, que ele não nasceu dessa forma, foi a partir de um acidente. Então, ele é um personagem muito importante também, e eu gosto quando a gente... ele mesmo tendo essa deficiência visual, a gente tem o ponto de vista dele, né? Inclusive com a câmera sendo posicionada no ombro dele, né? Durante o julgamento, ele olhando para a mãe lá no banco dos réus. Renê, fala um pouquinho para a gente do seu ponto de vista agora sobre o Anatomia de uma Queda e esses temas que a gente já levantou aqui. Pois é, estou escutando aí o que vocês estão falando e pensando aqui como que uma das coisas mais importantes do cinema clássico é o ponto de vista, né? Tem aulas e aulas sobre ponto de vista, livros sobre ponto de vista, e como que é importante para a gente estar junto do protagonista o tempo todo, acompanhando o ponto de vista dele, né? E aqui é isso que vocês estão falando, assim, um dos personagens mais importantes
não enxerga, né? Ele é essa representação aí, como a Ana disse, meio metafórica da justiça. E é um personagem que eu acho que fica muito o coração do filme com ele, porque eu ficava o tempo todo me perguntando assim, se ele pudesse escolher né, o que é menos pior, assim, é o pai que se matou ou a mãe que matou o pai, né? Como que trabalha essa escolha impossível ali, já que ele não tem também todas as informações. Mas a gente tem uma protagonista que o principal acontecimento, né, o incidente que leva a história adiante, a gente não está com ela quando ele acontece. Então é isso, o filme vai te obrigar a se perguntar se você sabe o mesmo que ela ou se ela sabe mais do que você e ela não está contando, e ela está mentindo. E aí, a partir daí, vai muito isso que vocês já falaram, como que é um filme sobre julgar e sobre julgamento, porque a gente está o tempo todo julgando. O tempo todo a gente está julgando alguém, está julgando algo que a gente viu, algo que a gente assistiu, algo que a gente leu, alguém que a gente conhece, uma pessoa que a gente nem conhece, mas viu de longe na rua. E esse filme, como ele tira o ponto de vista da protagonista e começa a jogar uma série de camadas ali no entorno, né, ele torna o ato de julgar incômodo. E aí é muito isso que a Ana falou, assim, a forma como a gente vai julgar aquela personagem diz muito da gente. Ele nos transforma em júri, mas ao mesmo tempo o filme, de uma maneira muito sofisticada, está nos julgando, porque a forma como a gente entra no jogo ou não ali do que está sendo colocado por cada lado ali de defesa e acusação vai dizer muito sobre a gente e nos colocar face a face com coisas que talvez a gente nem saiba sobre nós mesmos, né? E a forma como isso tudo vai sendo construído e sendo trabalhado, eu acho também sensacional. Concordo com todo mundo assim, aqui. Eu acho que, né, é muito legal a figura de linguagem que a Ana usa, que é a anatomia da queda do patriarcado. Eu iria só um pouco além, que eu acho que tem várias quedas, assim, né? O título brinca com isso, que é a queda que seria o acidente ou o crime que aconteceu. Mas a gente está vendo ao longo de todo o processo de investigação e de julgamento a queda de várias coisas, a queda de uma família, a queda de uma pessoa, a queda da persona pública de uma pessoa e a nossa queda enquanto espectadores de várias das coisas que a gente tem que lidar para ser parte desse júri e que a gente está sendo ali meio que convidado, meio que contra a nossa vontade, mas uma vez que você entrou no filme é isso, não tem como sair, de você vai ter que julgar junto a essa personagem e ter que se questionar se você está usando, você está julgando pelas formas técnicas ou fatos e dados que aconteceram, se você está julgando pela moralidade, se você está julgando como homem, se você está julgando como mulher, e eu acho que não é todo dia que a gente lida com um filme que nos permite esse tipo de relação com a obra, né? Com certeza, René. Agora, uma questão também é que quando a gente tem esse ponto de vista da protagonista, né, da Sandra, em primeiro lugar, mais do que todos os outros, a forma como ela se relaciona ali com o advogado dela, são pessoas que já se conheciam, né? E a forma como ela conta como os fatos foram se desencadeando, fatos aqui, entre aspas, né, o fato da forma como ela está narrando ali para ele, é tudo muito natural e convincente para a gente também, né? Então, a verdade que ela está tentando passar, a gente compra essa verdade, né? Mas será que em algum momento a gente chega a duvidar do que ela está falando? Será que o filme chega a propor isso para a gente em algum momento? Porque eu cheguei a ver em alguns lugares na internet, né, algumas críticas, alguns comentários por aí, de pessoas colocando em xeque assim, o próprio final do filme, se ela foi absolvida de uma maneira justa, né? Será que tudo que foi falado ali era suficiente para provar a inocência dela? Será que ela não cometeu um assassinato mesmo? Vocês acham que em algum momento o filme deixa margem para essa dúvida? O que você acha, Lari? Eu
Eu tava te escutando, né, pensando que eu acho, assim, de maneira geral, que o filme não é sobre isso também, sabe? Eu acho que é sobre todas essas questões que a Ana, o René, a Kel, você também levantou, que ele é muito maior do que se ela é culpada ou inocente, sabe? Só que eu revendo, eu comecei a reparar algumas coisinhas que ela entra em contradição, né? Principalmente por conta que a música tá muito alta. Aí tem esses momentos que você pode até pensar, estranha essa história, né? Tipo, pôs um tampão, aí caiu o tampão quando o menino começou a gritar ela. Talvez só esse momento, pelo menos pra mim, assim, que talvez questiona-se, né? Mas tirando isso, eu comprei totalmente, né, a inocência dela antes do final do filme. Eu já estava acreditando que ela não era culpada. Mas eu também acho que não é sobre isso esse filme, sabe? Não, a questão não é se ela empurrou ele ou ele caiu e se matou. É sobre essas questões, tipo, da família, as questões que permeiam, como a que eu falou, o gênero, principalmente acerca da carreira. Eu fiquei me questionando muito, tipo assim, durante o julgamento, várias coisas que foram levantadas, né? Quando a gente escuta o diálogo final deles, sobre ela ter pouco tempo, né, dedicado para o filho dela. Eu fiquei pensando, gente, só tá sendo uma questão porque ela é mulher. Porque se fosse o contrário, ela estivesse em casa dando aula para o filho deles, em vez dele ir para a escola, fazendo, nunca seria levantada uma questão, sabe? Nunca seria algo tão relevante a ponto de ter a discussão que eles tiveram, pelo menos na sociedade que a gente vive. E eu acho que é muito mais sobre isso do que se ela realmente matou ele ou não, o filme. Eu concordo, Lari. Sobre a ambição e sobre a utilização de tempo também da sua vida. Quando ela fala, né, isso com ele, cara, você que cuide do seu tempo. Você não pode me culpar por ter usado mal o seu tempo, sabe? Cada pessoa gasta o tempo, às vezes a gente se arrepende, e essa relação com a culpa também, né? Que eu acredito que ela tenha culpa. Tanto é que ela se excede muito quando ele fala que o filho deles também acha que ela é rígida, também acha que ela é de um jeito, e aí que ela começa a se exceder. Então, com certeza ela tem arrependimentos, mas ela não utiliza deles de maneira como ele utiliza, sabe? Jogando em outra pessoa, colocando a culpa em alguém sobre seu fracasso, né? Então eu acho que é muito sobre assumir responsabilidade. Eu até comecei a ver um vídeo da Maria Homem, não sei se vocês conhecem, que é uma psicanalista brasileira. Eu gosto muito de assistir alguns vídeos dela no YouTube. O Messi. E aí ela tava fazendo um sobre a anatomia de uma queda. Eu não vi tudo, porque a gente ia gravar e eu fico com um pouco de medo de né, contaminar, vamos dizer assim, a crítica. Mas eu achei interessante que ela colocou no vídeo dela, o título tá assim... Na verdade, ela começa o título não, né? Aquela thumb. É a anatomia de uma queda, assumir a responsabilidade. Então, eu acho que é isso, é sobre assumir. Ele assumiu de um jeito muito extremo, vamos dizer assim, sabe? De um jeito que colocou ela em maus lençóis, talvez, pegando o fato que ela não empurrou ele. Mas eu acho que é isso, assumir as suas ações e as suas decisões. Aquela discussão pra mim é sobre isso, ela está assumindo. O pessoal tá pensando assim, o Messi tá aqui. Então, gente, eu tenho um cachorro que chama Batistuta, que também é jogador argentino. Tá uma tendência, eu acho que o meu cachorro veio antes do Messi, então o Messi que copiou a gente. Mas é porque tem uns gatos aqui na rua. Enfim, mas é isso, eu achei interessante esse vídeo dela sobre assumir, e eu também acho que a Justine Triet, ela trabalha muito bem essas questões psicanalíticas. Eu não tive a oportunidade de ver os 4 filmes dela, mas eu vi Sibyl, e ela fala muito sobre, inclusive a personagem principal é uma psicanalista,
E eu acho que ela trabalha muito essa questão de, vocês também falaram isso, né, de se conhecer, de entregar, de convencer, e eu acho que a psicanálise mexe muito com o subconsciente. Então ela tenta trabalhar, e eu acho que ela consegue muito bem, essa subjetividade da Sandra. Porque eu achei ela muito justa, sabe? Tipo, mandaram uma pessoa pra casa dela, falaram, olha, essa pessoa vai ficar aí, você só pode falar em francês, que não é a sua língua, não é a língua que você domina, porque ela vai estar te vigiando, basicamente isso. E ela, o único momento que ela conversou com o filho dela, quando essa mulher já estava lá, foi pra falar, tipo, vai ficar tudo bem, sabe? Eu não achei que foi pra influenciar ele. E eu também achei que vocês falaram sobre essa questão da justiça cega, né, com o filho, pelo fato dele ser cego, que também tem essa questão com o cachorro, porque ele não fala, né, o cachorro não tem como ele falar, eu comi aquele dia lá o comprimido. E ele é a parte crucial, e aí quando eu revi, aí eu vi todos os focos que ela deu nele, principalmente antes da queda, eu falei, gente, a chave era o cachorrinho mesmo, já tava lá, ela já tava entregando pra gente. Porque nessa hora que ela fala com o filho dela, eu fiquei muito mexida com essa cena, ela fala, mas como a gente consegue provar certas coisas? E aí foi nessa hora que o filho dela, depois do julgamento, mas eu acho que ele ficou com aquilo na cabeça e fez o experimento também. Então eu fiquei pensando nisso, sabe? Como é difícil provar algo quando tudo não tá a seu favor, né? Que ali eu acho que ela foi, como se diz, uma vítima das circunstâncias. Eu acho legal ela terminar, ela e o cachorro, né? São duas vítimas. Eu pensei nisso também, Larissa, porque ele é a primeira figura que aparece. Você ouve a voz dela, você vê a escada, vem a bolinha caindo, aí aparece o cachorro. E ele é a última imagem abraçado com ela, né? Os dois acabaram sendo vítimas das circunstâncias. Sim. Eles não têm culpa, eles sofreram por uma questão. E aí? Ela é aquilo que ela fala, né? Ela tá tranquila porque ela não foi condenada, mas não tem um prêmio por tudo que ela passou. E aquela criança que já foi magoada e que foi obrigada a crescer também. E o cachorro mais ainda, porque ele comeu o vômito do cara, quase morreu antes, depois quase morre de novo para provar a tese. Uhum. E ele olhando tudo sem poder fazer nada, né? E na hora que ele cai também, tem uma cena de close dele, que ele tá tipo deitadinho assim, olhando aquilo. E eu fiquei pensando nessa cena e pensando, gente, ele já sabia que esse cara já tinha tentado se matar. Mas como ele fala pro dono dele, né, que é o filho? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso. Quando ela fala nessa cena também, de que, você acha que vai vir um alívio, né, que ela fala com o advogado, que eles venceram. Eu fiquei pensando, gente, qual que é o alívio dessa mulher? Ela perdeu o marido, querendo ou não, sabe? Por todos os problemas, beleza, o casamento já não estava legal, mas eles estavam juntos, eles já estavam juntos aí há muitos anos, passando perrengue, depois do acidente do filho, tentando se reerguer, tendo complicações igual pessoas normais. Mas, tipo, ela perdeu o marido, perdeu o pai do filho dela, querendo ou não, por todas as desavenças, a gente consegue entender que tem uma amizade, uma cumplicidade, né, com todas as complexidades dentro de uma vida a dois, né, mas ela perdeu muita coisa ali também, sabe, e demorou um tempo para se reerguer e vai demorar um tempo ainda para ela conseguir refazer esse laço aí com o filho, né, querendo ou não. Então é um filme sobre questionamentos, assim, mesmo, sobre a vida, sobre o nosso tempo, sobre como a gente utiliza ele e como a gente banca nessas decisões. Eu senti principalmente isso. Eu tô viajando aqui porque a gente tá vendo fragmentos de um casamento e o fragmento que a gente tá vendo é um fragmento de crise extrema. Então, também não dá pra julgar que eles não tinham seus momentos. Inclusive, ela fala pro filho que ama o pai. Ela fala, eu amo seu pai, assim. É isso, casamento é algo muito, muito complexo.
Não envolve só essa ideia de romance, essa ideia de felicidade, essa ideia de companheirismo totalmente embalada, né, como um comercial de margarina, assim. É difícil, é uma convivência diária, no caso deles ainda com todo esse trauma da questão do filho. Então, e também a questão de trabalho que eles dividem, né? Um gostaria de escrever, o outro é bem sucedido na escrita, então isso já provoca tensão naturalmente. Não tem como negar que isso são duas pessoas, são dois seres humanos, por mais que eles estejam juntos em um casamento, eles também competem, né? Então eu acho muito sincero, eu acho que é desnudar um relacionamento de uma maneira muito madura, sem ficar floreando, sem ficar querendo tornar isso mais ou menos horrível ou bonito, assim. Mas dizer mesmo que nesse amor também existe caos, também existe coisas péssimas, coisas horríveis. E ela fala disso, né? A gente briga sozinho num casamento, a gente briga junto, a gente briga com a gente mesma, a gente briga de várias formas num casamento, assim. Então é bem interessante de pensar que, afinal de contas, é um relacionamento, assim. Então essa pode ser até, pensando nessa questão aí das quedas, né, que o René e a Ana falaram, é a queda de pensar o casamento como um romance, né, pensar o casamento como algo que vai estar sempre sem caos, sem terrores. E eu gosto muito de como também os olhos do cão, eles são azuis, assim como os olhos do filho dela, né? Então ele, de certa forma, é uma extensão mesmo, assim. Isso é legal mesmo. Dessa criança. Observar. Então, é o olho dele, né? É o olhar dele também. E eu gosto como que o filme começa com essa perspectiva, né? Do cachorro também, assim, que vai seguindo pelos cômodos. Então, na verdade, estão todos um tanto perdidos, assim. Eu sinto que esse cachorro também representa muito isso, quanto que eles estão perdidos nesse labirinto que acabou atravessando a família, né? É verdade. E a cena chocante, né, que o menino faz o experimento com o cachorro para tentar provar a tese dele, aquilo é uma medida extrema também que demonstra o amor do garoto pela mãe, né? Porque em algum momento ali, quando estão levantando todas aquelas questões sobre a traição, sobre ela não amar tanto assim o marido, né? Sobre ela ser culpada ou não do que aconteceu, o distanciamento que se cria entre o filho e a mãe também deixa a gente um pouco aflito, né? Para onde que isso está caminhando, né? Será que o menino está realmente pensando que a mãe é culpada? Mas depois, quando a gente vê o porquê dele ter feito aquilo, né? Eu acho que uma pessoa não colocaria a vida de um cão em risco daquela maneira se não fosse para provar algo que ela quer muito, que é muito importante para ela, né? E que é fundamental para que a inocência da mãe seja provada, né, ali no tribunal. Porque em meio a tanta subjetividade, o que é curioso é isso, que o próprio promotor fala, assim, em algumas evidências, que isso é muito subjetivo, isso não pode servir como prova. Mas praticamente tudo ali que está sendo colocado tem muita carga de subjetividade, então essa criança tenta fazer algo objetivo em meio a tanta subjetividade. Por mais que fosse um sacrifício. Exato. Então, assim, se enxerga subjetividade onde convém, né? Essa escolha do que é objetivo, o que é subjetivo, também faz parte do julgamento e também faz parte do que você escolhe dizer sobre o que é subjetivo e objetivo, né? Então, eu achei bem interessante, assim, que ele é uma criança e ele tem muita clareza, né? Por mais que ele esteja passando por um momento muito terrível, ele consegue
pensar com clareza, e muito porque tem também essa criação ali, né? É uma boa criação. E aí você percebe o quanto que ele é inteligente, assim. Tem uma hora de um monólogo dele que ele dá uma aula, né? Para todo mundo que tá ali. Sim. Quando ele fala que se algo é difícil de compreender, como aconteceu, a gente precisa nos perguntar por que aconteceu. E foi pensando no porquê que ele entendeu, né, que não fazia sentido o porquê que o promotor estava tentando, por exemplo, provar. Não fazia sentido. Nada fazia sentido nesse porquê dele. Sendo que o outro porquê, sim, fazia todo sentido. E ele, inclusive, foi, né, relembrando aí dessa conversa com o pai no carro, que também foi de extrema importância. Sim. E eu acho muito massa como a Justine Triet aqui usa de artifício para poder trazer esse flashback, né? Porque é o menino contando e, inclusive, o pai dublando, né? A voz dele, assim. O menino dublando isso, a voz do pai. Isso. E aí eu fico pensando que também tem essa subjetividade dessa memória, né? Mas são esses detalhes nos quais a gente precisa se apegar para poder chegar a essa resolução, assim. E é esse caminho que é muito, muito interessante, que é muito frutífero para a gente refletir, assim, sobre tudo que a gente já falou aqui, do que nos leva a querer culpá-la, entende? Para mim não me surpreende que, como você tenha dito, né, que tem muita gente aí preocupado em achar evidências de que ela teve alguma culpa, sabe? De que ela... Principalmente homens. Exatamente. De que o filme é ambíguo, que na verdade ela pode sim ter matado. Enfim, isso não me surpreende. Na boa, eu acho que prova um ponto do filme, inclusive, sabe? Como que essa questão aí da culpa sobre a mulher, ela nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar de existir. Mesmo ela sendo inocentada, mesmo esse cachorro passando pelo que passou, ela ainda vai ser culpada por outras pessoas, sabe? Por espectadores que tomaram esse caminho, né? Tomaram essa decisão, essa escolha. E ali, dentro da história do filme, também na sociedade onde ela vive, né? No julgamento ali de outras pessoas. Inclusive por ela ser uma pessoa pública. E é curioso porque esse menino que vai ter que definir isso, ele vai ter que crescer nesse julgamento. Por isso que eu estava falando dele ser uma justiça ainda criança, mas é curioso porque geralmente a imagem da justiça é uma mulher, né? Uhum. E ele é um menino. E um olhar diferenciado que ele vai ter para isso. Porque ele percebe que a verdade, a relação dos pais foi escondida dele, né? E ele vai juntando as peças no julgamento. Então é impressionante como ela coloca mesmo a câmera acompanhando o olhar, a escuta do menino, né? Não o olhar, mas a escuta dele. Ela vai sempre em direção ao ouvido dele no julgamento. Ele é chamado a atenção de um lado para o outro e ele vai montando a partir do que ele ouve, né? E eles querendo, depois aquela juíza super também machista, que fala que quer poupá-lo e tal. Ele falou, olha, a gente não quer te magoar. Ele falou, olha, eu já fui magoado. E se você quer saber, e aí é muito legal isso, como mostra também, como a mídia se apropria disso, como ela ser uma pessoa pública, ser uma escritora que a princípio é endeusada, vira uma pessoa achincalhada por causa disso, e o fato dela ser alemã também, né? Ele fala, olha, eu vou saber de tudo. Eu prefiro saber por mim, né? Que ele vai montando a história na cabeça dele. Por isso, muita gente falando que ele inventou aquele flashback porque não é a voz do pai e tal. Mas eu acho que tem a ver mesmo com isso. Ele vai reinterpretar uma memória que ele não deu bola para ela. Então, ele não ouve a voz do pai, é a voz dele. Porque é ele que está pensando nisso, né? Essa subjetividade, né? Que a que eu estava falando. Ele está revendo essa memória agora com a luz de outras informações que ele não tinha. Ele não sabia que o pai
que eles tinham eles sabiam que eles brigavam, mas eles não sabiam em que nível. No julgamento ele ouve tudo e ele é capaz de montar essa história, e dentro daquilo, da grande dúvida que ele tem, que é o que o René colocou, o que é pior? É o meu pai ter se matado ou a minha mãe ter matado o meu pai? Eu tenho que perceber o que pode ter realmente acontecido, o que é mais provável, né? Que é aquela discussão também do promotor com a mulher, né? O que é provável, o que é possível, né? O que é mais provável de ter acontecido. Ele é muito escroto, né? E tem uma coisa também muito legal, gente, que a gente tem que falar, que o casal, ele encontrou uma língua comum, que não é a materna dos dois, né? Ele é francês, ela é alemã, então eles escolheram inglês para eles poderem se comunicar. É colocado isso no filme, que é uma língua neutra, que ele fala, por que nós temos que falar inglês? Você deveria falar francês, você mora na França, seu filho é francês. Ela fala, ela saiu do buraco dela na Alemanha para entrar no buraco dele lá na França, e ela tem que aguentar tudo, e ainda ela tem que ser culpada porque ele não dá conta da própria existência e da culpa dele, né? Por isso que eu falei que é a grande culpa do patriarcado. O homem tem que assumir aqueles deveres, entre aspas, que seriam da mulher. Ele tem que tomar conta do filho porque ela está trabalhando. Ele não deu conta, ele chamou uma babá, o menino se acidentou, ele se sentiu culpado. E naquela discussão crucial dos dois, que tem a gravação, que é muito legal também, ir para o flashback e aí depois voltar para o tribunal para você imaginar como é que as pessoas estão ouvindo aquilo, né? E aí ele joga essa culpa na cara dela, né? Tipo assim, se você tivesse em casa como uma mulher... É quase isso que ele diz, mas ele não fala literalmente. Mas se você tivesse em casa cuidando do filho igual uma mulher normal, eu não tinha me desligado do filho, ele não tinha acontecido isso, né? Então, por isso que eu falo que é esse homem que não está gostando dessa mudança comportamental que estão exigindo dele. Eles têm que sair do privilégio dele, ele não tem o direito mais de criar e de pirar e de não sei o quê. E aí essa sociedade inteira vai culpar essa mulher num julgamento que vai obrigar ela a falar a língua que não é a dela também, né? E que eles vão, né? Se você pensar nessa sociedade europeia que é super contra também os imigrantes, né? Que tá ali vendo essa mulher e ainda por cima bissexual, bem sucedida como escritora, bem resolvida. As falas dela todas no tribunal são sensacionais, como ela acaba com aquele psicanalista também de Araque, que é um homem também super defendendo o outro homem ali, julgando ela, ele nem é terapeuta dela. E é uma crítica também até essa sociedade que te entope de remédio, qualquer coisinha, a gente não pode lidar com dor nenhuma, que vem remédio para cima das pessoas. É claro que existem pessoas que são doentes e precisam de remédio, mas tem uma forçação de barra para que todo mundo se drogue, fique entorpecido, porque ninguém consegue lidar com a dor, com o fracasso, com as frustrações, que a vida é assim, a vida, né? É bizarro aquilo. E esse cara que viciou o cara, né? Ela fala isso com ele, eu acho genial quando ela joga isso na cara dele, que aquilo ali é isso que eu tô dizendo, tem um personagem, tem a história, mas ali é uma mulher falando com essa indústria da psicologia do remédio, né? Desses psiquiatras que só gostam de receber. Todo mundo é deprimido, todo mundo tem que tomar droga, ninguém pode lidar com a dor, com a frustração. E é ela que tem que ser a culpada por tudo isso, porque o marido não deu conta disso, né? Então, me fez pensar em tantas questões ali, mas é tanta coisa, se a gente for pensar na mídia, no que é a promotoria, no que é a defesa, no que é aquela juíza mulher ali, que também dá uma de engraçadinha falando com o cara que ele encerrou o depoimento dele, né? Aquele advogado que também tinha uma quedinha por ela, é muita coisa num filme só.
E o que menos importa é essa questão, né, que a gente já falou aqui. Porque ela está querendo jogar no ventilador todas as questões para que a gente julgue. É aquela coisa bem que o Albert Camus fala, né? O problema do ser humano é ele ter essa mania de ser juiz de direito. Isso que o René falou. Todo mundo tem o tempo todo que julgar alguém. Ah, eu não gostei do que ele falou. Ah, eu não gostei da roupa dela. Não gostei disso. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. E ninguém tem nada com isso. E as pessoas deixam de ser preocupadas com esse julgamento. E de reduzir também, né, nas pessoas a diagnósticos, né? Ah, você tem isso, não é assim que funciona. Julgamentos não se tratam de verdades. Exatamente. Só abrindo um parêntese, é porque o remédio que o marido toma, né, que é o escitalopram, é um remédio que eu tomo também. Não sei qual que é a prescrição que passaram para ele, né? Mas uma coisa que eu concordo com o que é dito no filme é que ele serve como um escudo emocional, porque é bem isso, né? No meu caso eu uso para tratar a ansiedade, então é bem isso, sabe? Quando a minha psiquiatra me receitou, ela usou mais ou menos essa expressão. O mesmo termo, né? Sim. Mas é claro, isso aí vai de caso a caso, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa reage de um jeito e tem as doses, né? Então no caso dele, sei lá. E teve a questão dele abandonar a medicação por conta própria, né? Que também é um problema. Não se pode fazer isso. Ainda mais num tratamento psiquiátrico. Eu fico observando também como todos os especialistas chamados para testemunhar na acusação são homens. Todos. Sim. Temos ali a especialista falando da hipótese de queda, né? Que é uma mulher. E o restante eram todos homens, assim, muito ela afim. É super questionada, né? Muito afim. Ela foi super questionada e os outros homens super afim de imputar a culpa na mulher, assim. Isso eu observei, isso eu atesto, isso eu aprovo, aconteceu sim. Então, e a esse outra, cara a mesmo jornalista também, né, que ela é levada lá como testemunha, ela é usada pelo promotor quase que como se fosse para incriminar a Sandra, né? Ela responde de maneira sensata, mas ele vai fazendo o jogo dele de distorção, né? Não, esse promotor, e ela tinha que ir mesmo porque ela era uma testemunha do dia. Então, assim, acaba sendo uma testemunha do julgamento em si. Mas eu observei muito que as escolhas de testemunhas da acusação, todas são pessoas, homens, e que estavam muito afim de incriminar essa mulher. E eu gostei muito como que eles utilizavam completamente de subjetividade para falar, né? Algo que não está sendo provado, mas que eles desenhavam ali como se estivesse sendo mesmo, assim. Então eu gostei também desse detalhezinho de observar, entende? E tem o detalhe da juíza ser mulher, né? Algo que é inclusive comemorado pelo advogado no início, né? Porque no entendimento deles, ela seria uma juíza que poderia ter uma visão mais imparcial. Mas não tem, né? Mas ela não tem. Ela representa também uma geração mais antiga, mostrando também o machismo nas mulheres, eu acho. Mas eu acho que Cadê é o interessante. René? O René tá aí? Tem tanto tempo que eu não escuto o René. Não, eu tô aqui, tô escutando. Pode. Fala um pouquinho aí. Mas pode completar aí, Larissa. Não, eu só ia falar, pegando esse gancho da Ana, que eu acho interessante essa questão também da imparcialidade, né? Porque por mais que é necessário, né, isso de juízes, é muito complicado você exigir isso de qualquer indivíduo também, sabe? Claro, mas ela é tendenciosa, a juíza, sim. Ela tem umas atitudes bem machistas, sim. Principalmente quando ela deixa esse promotor fazer isso com a menina, a técnica, que é mulher, com a testemunha feminina. É nesse aspecto que eu tô dizendo. Não é porque ela é mulher que ela teria que defender a mulher, não é isso? Não, isso eu entendi. Parece que ela quer ver o circo pegar fogo, né? Ela vai deixando o negócio... Eu senti um pouco mais nessa linha que o Renato falou do que esse ar, tipo, você é culpado assim, sabe?
É mais tipo assim, deixa ela falar, que eu também... Mas é errado também, né? Escutar assim é errado, com certeza. Mas igual o promotor, eu acho ele né? Mas como personagem, eu gosto dele. Porque ele funciona, precisa desse contraponto exagerado, sabe? Dessa pessoa que faz umas piadinhas aleatórias, assim. Eles representam o Estado machista, né? O Estado patriarcal. Tanto o promotor quanto a juíza. Sim, e eu também fiquei com um pensamento de tipo, gente, é muito sério, né? Você culpar alguém sobre algo, né? De maneira geral. E você querer tanto isso a ponto de... Tudo bem, ele estava fazendo o trabalho dele, né? Vamos dizer assim, de uma maneira mais ampla. Ele é promotor, ele tem que acusar. Mas é muito sério ao mesmo tempo. Por isso que não pode ser pra qualquer um. Tem que ter estudo, tem que ter anos de prática. Mas quando o filho vai dar o depoimento final e ele fica... esse teste aí que você fez com o cachorro não quer dizer nada. Aí você fica, gente, mas quer porque quer. Incriminar o negócio. São vitórias, né, pra ele. Porque essas figuras, esse personagem, ele é recorrente em dramas de tribunal, né? Recorrente. Sim. E na vida real também tem esse tipo de advogado, né? Que quer aparecer, que quer atrair atenção, né? Principalmente quando é um caso, assim, mediatizado, né? Essas pessoas existem. Então, por mais que essa figura do promotor que tem esse comportamento antiético no tribunal, seja um estereótipo nesse gênero de filme, eu acho que aqui a Justine Triet o trata de uma forma bem realista. Ele não me parece ser uma caricatura em nenhum momento, sabe? É mesmo, eu acho ele o real da tela, assim. Ele é o típico promotor de tribunal de série, de filme. Ele é um estereótipo pra mim. Eu acho que ela pegou, inclusive, de propósito. Eu acho que ele tem essas partes estereotipadas, mas eu concordo com o Renato também. Até em coisa de documentário você vê esse tipo de advogado. É muito engraçado. Essa semana saiu uma notícia de um promotor que chamou uma advogada de feia, né? Olha isso, cara. E aí deu maior polêmica e tudo. Tem umas figuras complicadas. Eu também vejo isso. Se essas figuras se inspiram nos filmes, aí já é outro assunto. Então, a questão eles se inspiram nos filmes ou os filmes se inspiram neles, né? É o ovo ou a galinha. Aquela coisa, né, do que tá influenciando. Mas né? Pra mim, o que me lembrou de personagens, assim, típicos, estereotipados também foi esse cara. Mas aí eu lembro que, realmente, na nossa realidade, tem gente que parece caricatura. Então, é essa mistura doida aí de real e ficção que muitas vezes a gente encontra, né? Não tem como negar. Ainda mais na justiça, quando se trata de casos com mulheres, principalmente. Tem uma sequência com essa figura que para mim é uma das mais marcantes do filme. Eu acho que é uma escolha muito boa de como eles, né, como a diretora, enfim, como o filme trabalhou isso, que é exatamente essa da gravação, da conversa, da discussão do casal, que a gente tá ali o tempo todo ouvindo gravações e aí corta para um flashback, né? E a gente sai do tribunal e vai para a memória e aquele momento de intimidade do casal, e a conversa, a discussão vai ficando mais pesada. E para mim, pelo menos no meu caso, aí de repente caiu a ficha. Nossa, as pessoas estão ouvindo isso no tribunal. Nosso filho está ouvindo isso. E aí começa a ser uma angústia, e aí é o momento para mim, por isso que eu penso que a anatomia de uma queda, da mulher da Sandra como pessoa ali, né? Porque esse momento foi um momento para mim que lembrou a Inquisição e de como as mulheres eram tratadas como bruxa em praça pública e totalmente violentadas das mais diversas formas, né? De que direito se tem para usar dessa forma uma intimidade para isso que tanto a Raquel e o Renato já comentaram,
para construir uma narrativa que no final das contas é o que importa, né? Não importa o que aconteceu de verdade, importa a história que vai ser contada e como ela vai ser contada, e nem precisa ser uma história que precisa convencer o mundo, precisa convencer só aquelas pessoas que vão votar ali. Então, até que ponto, e, enfim, a gente vive hoje num mundo de fake news, né? Até que ponto é permitido usar qualquer coisa para construir uma história se o seu trabalho, se o seu serviço é simplesmente convencer alguém de que algo é verdade ou não. Só que esse algo é verdade ou não envolve a vida de várias pessoas e com consequências drásticas ou não para essas vidas, né? E acho que o filme leva a questionar até isso, assim, o que é uma condenação, o que é uma absolução, o que é verdade, afinal, e o que não é. Porque Sim. Quando você olha o que acontece no tribunal e essa anatomia de um julgamento, digamos assim, é isso que vocês estão falando. Assim, o que vale é uma história, o que vale é um enredo, o que vale é um roteiro que está sendo contado ali e qual que tem o melhor poder de convencimento. E aí é meio assustador quando a gente pensa que toda a nossa sociedade está baseada nisso. Exato. Não, e olha só, se você pensar nessa cena, quando sai do flashback, volta pro tribunal e as pessoas estavam ouvindo aquilo, e aí começa só os barulhos de briga, é impressionante porque eles já pensam que foi ela que agrediu. E ela fala, não, ele estava se agredindo. E aí? Você vai acreditar em quem? Mas não é curioso? É as pessoas achando que aquela mulher poderia ter uma força descomunal e empurrado o cara e não sei o quê. E é uma coisa louca, porque se fosse o contrário, como eu falei, se fosse um homem, né, a coisa mudaria totalmente de figura. Então é muito louco essa ideia da imagem que ela constrói, que você vê aquela relação caótica aonde chegou, né? E aí ali para mim é a chave de que o cara realmente se suicidou. Agora, não sei se vocês viram, tem uma teoria de uma galera também de que o marido fez de propósito para incriminar ela. Eu não sei se o filme tem indício disso. Mas eu confesso que eu pensei, sabia? Porque esse cara tava Mas tão é mais raiva. Tem mais Não, indícios. eu fico fascinado Teria com essas mais teorias, indício. pra te falar a verdade, porque nem passou na minha cabeça. Mas o teor, só para fechar, o teor do diálogo dos dois dá mais indício para isso do que de que ela tenha matado. E ainda assim, as pessoas acreditam que ela possa ter matado. Assim, e ela, tem que ser inclusive, muito machista. Eu sou momento... muito mais dessa turma aí de que ele tenha planejado pra ferrar com a vida dela. Tipo, eu vou morrer, mas eu vou ferrar com a sua vida também. Ele porque em algum ensaiou momento isso, ali, tomando as aspirinas. Porque ela mesma fala que essa questão dele gravar as conversas, mesmo sem ela estar sabendo, que ele poderia, de algum modo, ter forçado a briga para poder ter aquilo ali registrado, né? É por isso ele que eu tô provocado falando ela. Que não o fato em si, não ele ter feito isso pela trama. A trama não interessa. Mas como coisa simbólica, metafórica, é o homem plantando provas para que a mulher seja julgada pela sua queda. Entende o que eu tô querendo dizer? Por isso que eu tô falando da queda do patriarcado. Vou deixar indícios, porque a sociedade já de cara já vai achar que é ela. Então, eu ainda vou deixar indícios disso. E tanto é que ele traz à tona na conversa a coisa dela ter roubado, que ele chama de roubo da ideia dele, né? Ele fala da língua, ele traz à tona um monte de coisa para aquela conversa final, que seria a última, né? Antes dele cair. Então faz mais sentido do que ela matar. E o patriarcado é perverso também, né? Querendo ou não. Com certeza. E nessa conversa ela, desde o início, se mostrando compreensiva, empática, né? Tentando acolhê-lo, assim, nesse momento de desabafo dele, de dor, né? Que ele está expressando. E ele vai só, né, levando a coisa para um lado cada vez mais ela, agressivo. Não.
Não, mas eu acho essa cena também formidável. Para mim é o auge narrativo assim, do filme. Eu acho que ela sintetiza muito o que é a anatomia de uma queda. E eu gosto muito do momento do corte, né? Porque a gente está acompanhando a imagem desde o início da discussão. Então aquilo surge para a gente como um flashback, como se fosse uma memória da própria Sandra, né? Enquanto ela está ouvindo aquilo e relembrando como que foi aquele dia. E aí na hora que corta, é justamente no momento que ele começa a ficar mais agressivo, e aí vai para o tribunal e a gente tem só os sons, né, dos objetos quebrando, a gente fica só com o áudio, é formidável, porque aí volta para essa questão de como você interpreta o que está sendo contado, como você interpreta essa verdade que estão tentando levantar durante o julgamento. E é bem isso que vocês falaram, de como que a partir da reação das pessoas ao ouvir aquele áudio ali no tribunal, você também é levado assim a pensar, pô, agora ferrou, porque agora eles vão descobrir, né, ou a partir disso ver que ela foi agressiva com ele, que ela bateu nele, né? E é isso, levar sem a imagem, né, para nossa interpretação de que ela teria feito alguma coisa. É um dos poderes mais sensacionais do recurso sonoro, né? Quando ele te faz imaginar a partir do som. E ali ela vai cair de novo. Você, dependendo do seu julgamento, você vai imaginar uma coisa ou outra. Sim. Porque o som em si não te deixa claro quem tá batendo em quem, né? Exato. Ou em que, né? Então isso é extraordinário que ela faz. Parece simples, mas isso é extraordinário. E tem uma hora também, igual você falou, você tá chamando aí de um flashback a partir da memória da Sandra. Não sei. Pode a gente não sabe. Pode ser outra coisa. Uma inserção narrativa. Sim. Da narradora mesmo. Mas pode ser flashback dela, porque ele faz também isso com o menino. Inclusive tem 2 cenas que ele cria como se fosse um flashback, que é o menino visualizando a partir do que ele ouve. Sim, sim. E ela empurrando ou o pai caindo, pulando, né? Então ela usa a linguagem de um jeito muito impressionante. A gente tem que estudar isso mais a fundo, porque é sensacional. Não, ela como diretora, ela vem se aperfeiçoando a cada filme, né? É impressionante o controle de ritmo, inclusive, que ela vem trabalhando desde o primeiro longa, né? No Síbio já estava uma coisa muito, assim, complexa, né? Que te deixa, assim, caramba, né? Que drama é esse que essa psicanalista está vivendo, que mistura também a realidade com a ficção, porque ela está escrevendo um livro baseado no que a paciente dela, que é uma atriz, está contando, e ela acaba se envolvendo naquele filme que está sendo feito. É uma coisa muito louca, né? E aqui, assim, é um domínio completo, né? É uma diretora, assim, que já neste 4º filme já mostra que é uma cineasta num momento, assim, de controle, de domínio da linguagem, que é impressionante. Como que é preciso o momento em que ela movimenta a câmera, onde que ela escolhe mostrar, o que ela escolhe omitir. E é bem legal de pensar como que em nenhum momento ela não cai num truque fácil de, por exemplo, mostrar pra gente como que o menino teria visto, sabe? Usando um filtro, assim, meio embaçado, sabe? Não precisa disso, entendeu? Não precisa simular como que é a visão do menino, né? Acho que ficaria uma coisa muito artificial. E a forma como ela escolhe mostrar pra gente esse ponto de vista, ela é muito mais eficaz, narrativamente, né? E a outra coisa também que é interessante pensar, né, Renê, você que é pai, é como que... Só para te puxar aqui para a conversa. É como que a presença da ausência desse pai é muito forte, né? Porque mesmo que a gente não o veja vivo no tempo do filme, quando ele aparece, ele é um personagem muito forte narrativamente, né? Seja só quando é uma lembrança, um flashback, ou nessa cena da discussão que é trazida ali a partir do áudio. E nas fotos também. Nas fotos, né? Esse personagem também ele é muito forte, mesmo que ele seja esse fantasma ali. E tinha que ser, né? Porque
o processo ali é da gente ter que culpar ou absolver, né? Enfim, a discussão que está ali, de um personagem que não está em cena, que a gente não vê ele, né? Então, o filme precisa também dar características de que existe uma pessoa ali, que existe uma vida que se foi, né? Para a gente ter um tipo de envolvimento emocional e compreender também melhor o que se passa ali, né? E eu acho que é por isso até que eu coloquei essa questão de não é exatamente um dilema, mas esse sofrimento aí do filho, né? Porque toda a construção e tudo que a gente é apresentado, você fica muito imaginando que se o pai se matou, o menino se culparia, né? Porque tem a culpa do pai pelo acidente com ele, tem a questão de que o casal, né, começou ali a ter seus problemas por causa disso. Talvez o menino se vendo como um problema que o pai precisa cuidar e ele preferiu tirar a própria vida. Então é muito forte essa relação e a forma como essa criança tem que lidar com isso, né? E eu acho que o filme trata isso de uma maneira muito sóbria, de forma que não é nem piegas e nem é fria. Eu acho que a gente entende bem a relação desse menino com o pai e o que está em jogo ali, né? Outra coisa que eu queria trazer, até só tornando um pouco mais leve também, mas que é só uma curiosidade, porque eu lembrei disso agora, porque essa cena que a gente comentou do tribunal, do flashback ou não flashback, que ela só não é a coisa mais marcante para mim do filme, porque o mais marcante para mim é a música que toca no início, que eu não consigo tirar da cabeça, acho que deve acontecer com a maioria das pessoas, né? E que é uma versão do 50 Cent, né? E que originalmente a diretora queria que fosse música clássica, mas ela desistiu porque ela achou que ia parecer que estava copiando Kubrick, que usava, né, música clássica dessa forma, com esse apelo dramático. E aí eles filmaram e foi tudo trabalhado pensando na música Jolene, da Dolly Parton. E aí, logo quando estava tudo pensado nisso, eles não conseguiram os direitos da música, não foi liberado para eles, e aí que eles trocaram para a música do 50 Cent, que hoje eu acho impossível ter outra música no lugar do que essa. Você acha que combina muito bem? Não, curioso isso, porque Jolene fala sobre uma mulher que é vítima de abuso, né? Por parte do companheiro. Olha só. E ao mesmo tempo que tem essa ligação, na questão da música do 50 Cent, isso acaba sendo um ponto lá pro promotor de falar que é uma música misógina e que o marido teria colocado justamente essa música para poder perturbar e atacar a esposa, né? É interessante mesmo, né? Teria que mudar a cena ali, o promotor usar isso de outra forma, talvez, né? Agora, tem outra coisa também que a Inocenta, não só como mulher, mas como mãe, né? Como ela tá preocupada com o menino o tempo todo. Quando o advogado fala assim com ela, a sua única chance é o cara ter se suicidado, né? Aí, se fosse um filme americano, né, que ela é culpada e tal, e tá escondendo, ela ia falar, então beleza, vamos lá. Não, a primeira coisa que ela fala é, gente, mas ele não faria isso perto do filho, né? Ele não ia fazer, o filho a pouco espaço ele se matar perto do filho, né? Ela tá o tempo todo preocupada, como é que isso vai dar na cabeça do filho? Ela sabe o dilema que o filho tá passando em relação a ela ou ao pai. E é legal porque o menino se reconcilia. Acho que o menino fica muito bem no final, porque ele se lembrar do pai ter feito isso. Tipo assim, o pai teve consideração por mim. Ele me alertou que ele não estava dando conta e que estava indo embora. Tô indo, não vou dar conta, né? Talvez. E aí, o menino, tanto é que ele inverte. Se no início ela preocupada com o menino, tá lá acalentando ele, no final é o menino acalentando ela no colo do menino, né?
e o menino mais forte do que ela. Ela tá muito mais frágil depois de tudo que passou. E o menino se fortaleceu. Não tô falando que o menino vai ficar de boa, não, porque não dá, né? Mas agora que ela vai chorar, eu acho tão maravilhosa a atriz, porque ela tem um esgarde que vai rir, e ao mesmo tempo ela começa a chorar e ela não deixa ninguém ver isso. É um negócio que é só a gente que percebe, que é muito sutil para os outros em cena, sabe? Ela não quer demonstrar o que ela sente para quem está em cena. Sim. E a sutileza é só para nós. Ela é formidável, né? Sandra Hüller, de Tony Erdmann, Zona de Interesse. No Síbio. Né? Também fez o Síbio, né? É uma atriz incrível, muito boa. E eu só para fechar aqui, gente, porque eu comecei até a falar aqui, como eu comecei mais ou menos um texto que eu tive que escrever sobre o testemunho de acusação por um livreto de dramas de tribunal. E aí eu comecei falando isso, que um grande filme de tribunal é o que o julgamento em si não interessa, mas as probabilidades de julgamento do espectador. E aí, só para a minha última fala seria mais ou menos o que eu coloquei lá, que falando do filme do Billy Wilder, né? Como que um filme bem feito assim, no caso desses dois, ele pode ser revisto apontando como uma mulher ou alguma pessoa que ele queira colocar como réu, né? Mas no caso aqui são mulheres, pode ser julgada como maléfica ou perniciosa, sendo ela mesma a verdadeira vítima que é enganada na trama, né? Que é aquilo que ela fala, eu não tenho nenhuma recompensa depois da merda que eu passei, né? É mais de um ano que fica esse julgamento. É verdade, Ana. Muito, muito bem colocado. Pelo menos ela teve o consolo do cachorrinho no final. É verdade. Pra gente concluir, Kel, uma última consideração sobre a Anatomia de uma Queda. Nossa, colar na Justine Triet e ver tudo o que ela fizer. Porque o filme é como a gente falou aqui, né? Já tá mostrando a maturidade dessa cineasta, assim, de como domina a linguagem, de como tem um texto muito maravilhoso, muito complexo, cheio de camadas, e que é o tipo de filme que dá vontade de voltar, né? Ver mais vezes para poder ir absorvendo melhor e captando mais essas camadas, esses usos da câmera, o uso do ponto de vista. Então, para mim, é um filme que tá falando de feminismo sem absolutamente tocar na palavra, sem absolutamente ter nada que explicite que é feminista, sabe? É muito interessante, assim, esse posicionamento sem o explícito, né? Sem tá de fato dizendo, assim, é o dizer pela imagem, pela história, pela situação, pelo que o espectador e a espectadora passa, pela jornada do espectador e da espectadora diante desse julgamento, assim, né? De como isso vai reverberar. E como reverbera diz da nossa sociedade, né? De como o machismo, ele desenha, ele molda essas formas de interpretação, de como olhar uma mulher, como avaliar, né, como ela é em relação à sua família, em relação ao seu trabalho, e as caixinhas em que se colocam, assim, quando uma mulher sai dessa caixinha, o que ela recebe, né? Então, eu também, como a Ana falou, além de tudo, é uma mulher que está em luto, né? É uma mulher que perdeu o marido, é uma mulher que está com o filho sofrendo esse processo todo, mas está tendo que se provar, simplesmente porque é uma mulher bem-sucedida, é uma mulher livre e maravilhoso, assim. É um filme essencial, um dos melhores filmes dirigidos por mulheres de todos os tempos. Bom, os filmes da Justine Triet estão disponíveis na MUBI, pelo menos agora no mês de março, né? Não sei quanto tempo ainda esses filmes ficarão disponíveis, mas vejam, né? Se não for na MUBI, procurem em outras plataformas, em outros meios para assistir.
A Batalha de Solferino, Na Cama com Vitória, Síbil, O Anatomia de uma Queda não está na MUBI, mas está aí no Prime Video, né? Já está disponível. Enfim, você encontra também para aluguel em outros canais. É uma diretora que eu estou me tornando mesmo assim muito fã. Como eu disse, são filmes em que você percebe uma evolução muito nítida assim, do controle da linguagem, do controle do ritmo. É uma diretora versátil, que trabalha bem o drama, o suspense, o humor, e tem como um ponto central nesses longas personagens femininas que são sufocadas ou sugadas, né, para essas situações que fogem do controle. Começa com uma coisa assim, um problema de um relacionamento que é só a ponta do iceberg, né? Depois aquilo vai se revelando algo muito maior. Enfim, vale muito a pena conhecer o trabalho dela para quem só viu Anatomia de uma Queda. Larissa, algo que você queira acrescentar? Acho que não, gente. Gostei muito de estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. Quero rever esse filme depois de novo para ir percebendo mais coisas. E achei muito legal. Acabei que falei que não, mas vou acrescentar uma coisa que eu achei muito legal. Vocês comentaram do fato dela não chorar, né, em público. E eu achei muito forte isso também, né? Porque tem uma cena que ela fala até sobre essa questão da xenofobia, né? Com ela também, por ser alemã. Que ele até fala, né? Quando eles estão discutindo, você não sorri pra ninguém. Que tem essa frieza também, né? Colocada nesse estereótipo das pessoas alemãs. E como ela... Às vezes, cara, ela não quer sorrir, mas, tipo, ela não é fria só por causa disso, sabe? E... Nossa, a Sandra Hüller, pra mim, nesse filme, ela foi a alma mesmo, né? Espero que ela apareça em muitas mais histórias, assim, interessantes. Quero vê-la aí brilhando, porque esse filme foi de uma maestria sensacional e o filme só existe por causa dela também, né? Por causa da Justine, mas por causa dessa alma que ela deu pra outra Sandra. Massa. Gente, dela e do marido, né? A gente não pode esquecer que ela escreveu com o marido. E eu acho isso tão engraçado que se ela tá falando de a Justine escreveu com o marido? Massa. Com ficção e realidade, que ainda tem esse tema que a gente não falou, né? É verdade. E o marido tá de ator também nos filmes dela, né? No Síbio, nesse aqui também, ele aparece lá. É verdade. Foi então um exorcismo, né? Esse roteiro. Colocaram todas as tristezas do casal. Não, eles escreveram na pandemia. Imagina os dois na pandemia conversando sobre uma relação de casal, sobre homem e mulher. Um casal. É incrível. Eu queria conhecer esse casal. Eu quero o áudio da discussão deles sobre o roteiro. Renê, algo mais que você queira acrescentar, meu cara? Não, acho que não. Acho que já foi falado tudo. Assim, existem muitas mais coisas a falar sobre esse filme. Mas é um filme que também quero rever algumas vezes, de tempos em tempos, que eu acho que é desses que vai sempre crescer na revisão. Eu queria aproveitar e fazer um convite para meu podcast novo, que é o 1999, o Grande Ano do Cinema, que, como o nome é autoexplicativo, é um podcast todo sobre filmes lançados em 1999, que é aquele ano que teve Matrix, Clube da Luta, Sexto Sentido, Bruce Blair, Magnolia, e, enfim, vários filmes aí. E aí tocou esse projeto novo, de um podcast quinzenal, cada episódio sobre um desses filmes, com exceção do primeiro, que é que fala mais geral do ano aí. Então, tá aí nas plataformas de áudio, beleza? Beleza, legal. Escutem lá e escutem também o nosso podcast sobre 1999, né? A gente também tem um programa que a gente fala sobre esse ano maravilhoso, né? Muitos filmes mesmo que marcaram. Eu não participei desse, aí tive que fazer um podcast todo só sobre eu não lembro por que você não participou. Aliás, na minha cabeça você tinha participado. Não, o Daniel participou na época. O Daniel participa. Foi o Paulo. O Paulo. O Paulo Fontenelle. É um ano realmente muito marcante, né? Legal demais, Renê. Muito bom. Valeu.
É isso. Bom, Ana, muito obrigado pela participação mais uma vez. Gente, só falar que eu acho que tem que rever mesmo esse filme. Eu vi a primeira vez, meio sem prestar muita atenção, não me tocou tanto, aí assisti de novo, assisti já 3 vezes com o maior prazer, percebendo as nuances de um texto tão rico. É muito bom. E eu, só para comentar, o Gregório de Vivier falou mal do filme, que era mais um filminho de tribunal americana, lá, Law and Order e tal. Eu falei assim, olha, uma pessoa tão inteligente igual você, cabe ver de novo o filme com mais atenção. Então eu acho que é isso. Para quem às vezes não achar nada demais, tentar rever com mais atenção é bom. É isso, gente, foi ótimo. Bom saber que eu já vou me desinscrever aqui dos perfis do Gregório do Vivier. É isso. Muito obrigado, gente. Vocês que nos ouviram também, deixem seus comentários aí nas plataformas. Você pode também mandar um e-mail para a gente no contato@cinematório.com.br ou interagir com a gente nas redes sociais. E quem é apoiadora do Cinematório, estamos lá no Telegram, no nosso grupo do Cineclube. Um beijo, gente. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.